aqui na PAN. Bom, eu tenho a honra de conversar agora com um grande amigo, o deputado federal Coronel Thadeu, que traz um ilustre convidado para essa mesa de hoje. Coronel, seja bem-vindo. Uma ótima sexta-feira para o senhor, Coronel. Microfone. Coronel, não estou te ouvindo, Coronel. Agora sim, agora sim. Obrigado, Pitoli, uma satisfação muito grande conversar com você e com toda a sua audiência de mais de 1 milhão de seguidores. Aliás, eu acho que já deve estar na casa de 1.200.000. Está quase, Coronel. Hã? Está quase, 1.189.000, Coronel. Nós vamos bater esse 1.200.000 hoje. Quem vai pagar a cerveja, porque hoje é sexta-feira, é o convidado especial que eu trouxe, meu amigo Daniel Silveira, que está aí provavelmente no Rio de Janeiro. Ele que vai pagar essa cerveja se virar 1.200.000. Combinado, Daniel? Só esperar o STF desbloquear minha conta salário e as minhas contas, que aí eu pago mais do que uma rodada. Daniel, vou dizer para você, o coronel precisa escolher melhor as suas amizades, viu? Porque é um bando de pobretão aqui que eu vou dizer. Porque agora a Jovem Pan desmonetizada, né? Daniel Silveira com contas bloqueadas. Coronel, tem uns amigos pé rapado que eu vou dizer para o senhor, hein? Então, tá bom, vai deixar essa por minha conta então. É 3 rodadas aí, se virar 1.200.000 então para a galera. E aí a gente tem que pedir, né, Pitoli? Tô dentro, tô vai dentro. Compartilhando nos grupos aí, pelo menos, que já que estamos desmonetizados, a gente conta com pelo menos a audiência de todos vocês que estão nos assistindo. Obrigado, Coronel. Daniel, seja bem-vindo. É uma honra também recebê-lo mais uma vez aqui para uma boa conversa, Daniel. Que isso, meu amigo. A honra é sempre minha poder participar de uma conversa que talvez esclareça muitos pontos às pessoas que às vezes carecem das informações corretas. Tadeu, você sabe que despiciando aqui falar o que eu sinto por você, meu irmão. Obrigado, Daniel. Tamo junto. Daniel, por onde a gente pode começar? Vou começar pelo PL, pela aquela terça-feira, 22 de novembro, aí 24 horas por uma resposta pedida pelo Alexandre de Moraes para a inclusão do primeiro turno no processo. Daí, documento entregue na quarta-feira, dia 23. Na sequência, uma multa, litigância de má-fé. Onde é que a gente vai chegar com tamanha falta de transparência e a decisão de manter essa questão dessa forma, sob dúvida, tamanho anseio da população? Quero te ouvir sobre isso, Daniel. A pergunta é muito boa pelo seguinte, porque a grande mídia ela acaba não informando a população da maneira correta. Olha, são vários pontos a serem defendidos e eu vou ser muito breve. O primeiro é que o PL apresentou um remédio constitucional, isso está previsto no artigo 14 da Constituição, parágrafo 10. Você pode ler claramente. É permitido e deve a sigla, né, apresentar algum tipo de recurso contra o resultado em caso de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Isso também está na própria Lei 4737, que é o Código Eleitoral, artigo 221, tá? E também na Lei 9504, que é a lei eleitoral que estabelece as diretrizes do artigo 59, que então falaria sobre novas eleições em cédulas, com claramente a contagem pública, e os artigos 83 e 89 ali colocariam essas diretrizes. Então isso não tem nada sobre atentado a nada aqui, isso aí é um sofisma que o Alexandre ele pegou uma mania de criar uns sofismas jurídicos, que não existem, na verdade, e não cabe nenhum tipo de multa em processo administrativo, porque isso é um processo administrativo, e não caberia a ele, por exemplo, olha, o seu pedido está errado, coloque mais coisas. O juiz ele é inerte, ele apenas estuda o caso. Então, tudo que está acontecendo, né, sobre o ativismo do judiciário no Brasil, eu venho alertando há muito tempo, e o Thadeu pode me confirmar, qualquer jurista que assiste pode também reverberar e concordar aqui em consonância com o que eu penso. Não com o que eu penso, com o que está positivado, né, na nossa lei. Então, tudo que acontece aqui no Brasil hoje é o neoconstitucionalismo aplicado junto com o ativismo do judiciário. Isso é uma tese, né, que foi levantada há muito tempo, e hoje eles aplicam aqui no Brasil como se fosse o próprio conceito pessoal. Eles não querem mais aplicar aquilo que os representantes legitimados, né, foram eleitos para fazer. Então, é muito perigoso. Vamos atravessar um momento muito delicado, e só que com essa politização da multidão, das pessoas do coletivo, vai facilitar um pouco para o lado dos próprios deputados e senadores, aqueles que tiverem coragem, é claro.
Agora, Coronel Tadeu, diante dos dispositivos legais que temos, entre eles é uma abertura de uma comissão parlamentar de inquérito proposta e com assinaturas suficientes para isso, proposta por Van Hatten, a gente tem a informação de que o Lira deve enterrar, pelo menos nessa legislatura, a possibilidade da abertura dessa comissão. A gente está desprezando ou dispensando a possibilidade de apurar isso, esse abuso de autoridade, com o que a gente tem dentro das 4 linhas, hein, Coronel? Vitoli, vamos explicar isso para os nossos espectadores, que isso é muito importante. Uma CPI, primeiro, ela não pode atravessar uma legislatura para outra, ou seja, esse mandato, essa legislatura, acaba dia 31 de janeiro. Então, tudo que pode ser feito tem que ser feito até o dia 31 de janeiro. Nós estamos hoje no dia 25 de novembro, então calculamos, temos aí 65 dias, 66 dias no máximo, se trabalharmos de domingo a domingo. O deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, ele fez o pedido de CPI, passou a coletar as assinaturas e conseguiu, salvo outro número divulgado, são 181 assinaturas, número suficiente para pegar o pedido de CPI, colocar na mesa do presidente da Câmara, e aí sim é uma decisão monocrática. Pessoal que está nos assistindo nesse momento, isso é muito importante vocês saberem. Não é o fato do deputado Marcel ter conseguido as 181 assinaturas que vai fazer com que a CPI seja implantada. Agora é decisão monocrática de uma pessoa só, do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Só que tem uma fase aí meio besta aí de conferir assinatura daqui e dali, né? Tem uma fase burocrática. Então, provavelmente, até terça-feira a gente deve ter uma resposta do Arthur Lira. E a partir daí, é uma corrida contra o tempo. Nós temos que instalar a CPI, tem que esperar os partidos indicarem os membros da CPI, tem uma burocracia. Pode ser que vingue? Sim, pode ser que aconteça. Mas vamos pensar à frente num segundo passo. E se não der certo? Se não der certo, a partir de 1º de fevereiro, os deputados que vão tomar posse no dia 1º de fevereiro precisam continuar nessa batalha. Essa é uma batalha que não acaba. Se não der nesses 60 dias, nós temos que fazer dar certo a partir de 1º de fevereiro. É uma nova legislatura, entraram novos deputados, saíram outros deputados, e aí precisamos correr novamente, olha a burocracia, gente, olha a burocracia, novamente atrás das 171 assinaturas. E hoje, inclusive, entrevistando a deputada Bia Kicis na Jovem Pan News São Paulo, né, ou Brasil, não sei, ela já me garantiu que já está sendo feito um esforço para que, a partir do dia 1º de fevereiro, ou no dia 2, nós já tenhamos as 171 assinaturas para vingar essa CPI. E aí sim, tem 4 anos para trabalhar essa CPI contra o abuso de autoridade. Não é pessoal, gente. Não existe rixa pessoal, não. É abuso de autoridade no exercício da função dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aliás, Tadeu e Daniel, o que eu entendo é o seguinte, é um grande engano daquele que acredita que essa Constituição que está sendo rasgada, torturada por ministros do Supremo, seja uma Constituição de direita. O Brasil só tem uma Constituição, e é essa que está sendo torturada por esses através desse abuso de autoridade. Entretanto, tem uma fala bastante contundente, Daniel, que eu queria te ouvir sobre isso, do desembargador aposentado agora, Sebastião Coelho, fala do domingo na manifestação em Brasília, e o desembargador disse, olha, nós temos que prender Alexandre de Moraes. Já existem elementos suficientes para que isso ocorra. E a gente está tentando andar dentro das 4 linhas, embora estes não prezem muito por isso, mas você também acredita que já existam elementos suficientes para isso, Daniel? Eu não tenho a menor das dúvidas. Veja bem, todos os abusos de poder, de autoridade que o Alexandre principalmente vem cometendo, porque ele vem desbordando qualquer limite. Ele já ultrapassou todos os limites. Isso está preconizado em vários artigos, pelo menos 6, que poderiam ser tipificados aí na conduta dele, na lei de abuso de autoridade. Sobre a prisão, também tem elementos, após o processo evidente, flagrante, para você prender um magistrado,
né, tem a Lei 35, a Lei Complementar 35, que é a Lei Orgânica da Magistratura, no artigo 33, salvo engano, ela fala, por analogia, que vai acabar só prendendo um ministro ou um magistrado em flagrante de crime inafiançável. Né? Isso foi legislado por analogia à Constituição de Parlamentares, né, no artigo 53. Mas já tem elementos. Sobre esse crime inafiançável em flagrante de delito, sem inventar o que o Alexandre inventou do tal do crime difuso que não existe, ele mantém sob tortura, como manteve o Roberto Jefferson, sem entrar no mérito daquela reação, que ali sim, um tipo penal, que ele responde por isso. Acredito que será absolvido, porque jamais aconteceria isso se ele tivesse uma prisão de um inquérito ilegal sendo torturado dentro da própria casa. Alan dos Santos sob tortura. Né? O meu caso, a tortura não aplica porque eu já sou louco demais, então tortura psicológica não cai até mim. Eu não vou conseguir aceitar isso. Mas dentre os outros investigados, as pessoas realmente ficaram muito abaladas psicologicamente. Isso é tortura. A tortura ela não é somente você amarrar uma pessoa num pau de arara e chicotear ela até a morte. A tortura é psicológica também. Portanto, poderia tipificar e dar ordem de prisão em flagrante para o Alexandre por esse crime que ele vem cometendo e vem cometendo reiteradas vezes. E o caminho é esse? O caminho é através de uma comissão parlamentar de inquérito? Ou você entende, Daniel, que existe um caminho mais curto para isso? Olha, dentro de todos os meios que nós já passamos, né, agora o recurso, por exemplo, do PL que vai recorrer ao próprio TSE, dentro da lei e da ordem, nós temos a própria lei e ordem do artigo 142, e sim, ele é válido. Vem a narrativa da esquerda dizendo, não, as Forças Armadas não são um poder moderador. São sim um poder moderador. Não é bem um poder moderador. As Forças Armadas são as Forças Armadas. Elas moderam os poderes, é diferente. Eles realmente não são um poder. Os poderes são 3. Contudo, se eles não se preocupam com isso porque não são, né, não tem esse poder para moderar, por que eles estão preocupados em alterar o artigo 142? Quer dizer, o próprio medo da mentira. Então, hoje, dentro da minha leitura, e falei com vários juristas, desembargadores também, né? Eu também sou jurista, o próprio Tadeu é jurista. Então nós vemos muito mais claro essa coisa da lei da ordem, porque pode se aplicar para conter o avanço de um poder sobre o outro, quando o próprio poder legislativo está sendo ineficiente, seja por rabopresismo, desculpe aqui a palavra, claro, ou por ineficiência mesmo. Se o legislativo nada faz, o executivo tem que dar essa ordem, pode fazer a GLO. Coronel, hoje pela manhã fiz uma leitura aqui e queria